E se crianças portadoras de alguma deficiência mental têm a consciência perturbada por isto, há certas dificuldades ou situações que são puramente materiais do cérebro e outras que já penetram pelo corpo mental. Então, as deficiências tanto podem estar no corpo mental como podem estar no cérebro. A consciência não está comprometida com isto. A consciência está num nível mais profundo. O que acontece é que a consciência se limita diante de uma dificuldade destas. Se a consciência tem que se manifestar aqui, no plano mental. A consciência não está afetada por isto, mas a consciência está limitada por um corpo mental deficiente ou por um cérebro que também não está bem. As consciências podem estar prisioneiras de uma situação assim. E enquanto perdura esta situação mental ou cerebral, a consciência está mais limitada para se expressar aqui. E se após a morte física é necessário reencarnar em um outro corpo para o crescimento espiritual? Isto depende da experiência que a alma deve fazer. Se essa experiência inclui uma experiência no plano físico, então ela tem que reencarnar para fazer esta experiência ou para fazer esta aprendizagem. Agora, se o que ela precisa aprender, se o que ela precisa viver não está ligado ao plano físico, então ela não precisa reencarnar. Depois que a alma chega a um certo desenvolvimento e que ela vai sendo absorvida na mônada, então os caminhos mudam e aí o indivíduo deixa de encarnar. O indivíduo passa a evoluir, passa a viver nos planos internos, nos planos superiores, ou muda de esquema planetário ou muda de esquema de mundo, onde a reencarnação física pode não existir. Uma pessoa pergunta como é que a energia feminina pode colaborar nesta época de transição, no sentido de ajudar a energia masculina a aceitar as mudanças. Cada alma tem energia masculina e energia feminina nela. É a parte feminina da alma que atrai e que se dispõe e que aceita as mudanças. Então, quando a energia feminina dentro da alma começa a absorver as mudanças, a parte masculina da alma vai também se deixando transformar. Isto é a tarefa da energia feminina dentro da alma. Isto acontece em cada alma, porque a energia masculina é aquela que, depois de ter entrado neste processo e de começar a absorver as mudanças, então aí é a energia masculina que vai realizar essas mudanças e que vai implantar essas mudanças no resto do ser. Os pintores inspirados, como Herrich, por exemplo, pintaram esta figura feminina, que representa a energia feminina. E dependendo do grau de evolução desses pintores, eles então pintavam figuras femininas muito receptivas, muito belas, quer dizer, belas no sentido terreno, porque em outros planetas beleza é outra coisa. Esses pintores pintavam essas figuras muito belas, estas figuras muito receptivas, magnéticas, para ajudar as pessoas que viam os quadros a se conectar com este lado feminino da sua alma.
E Rishi tem uma figura com esta energia, só que esta figura representa a mãe do mundo, ou a mãe cósmica. Então, olhando este quadro, olhando esta figura, nós vamos nos inclinando à vibração desta energia feminina. E uma pessoa está perguntando que atitude deveria tomar um aspirante à vida espiritual diante das injustiças sociais. E se ele deveria participar de protestos sociais e de que forma? Ou se ele deveria abster-se de mexer com isso? E se é desejável buscar uma solução política e a participar dela para resolver esses assuntos sociais? Bem, a lei é primeiro nós transformarmos a nós mesmos e depois entrar a serviço. Agora, em que setor vai ser este serviço? Nós também não deveríamos premeditar, nem deveríamos planejar. Porque senão seria mais uma inclinação do ego, mais uma coisa resolvida pelo ego. Então, primeiro, é a gente estar disposto a se transformar e a se abrir para a própria transformação. Depois é que vem o serviço que a gente vai prestar, seja onde for. E uma pessoa leu o pensamento do dia, que diz o seguinte: falas de serviço, porém não poderás realmente servir a Deus antes que pares de servir ao teu eu. E a pessoa está perguntando o que é servir ao eu, o que é servir a si mesmo. Neste sentido que aqui está sendo dito, deixar de servir ao eu é deixar de se influenciar pelas impressões dos próprios sentidos. Não se deixar mais levar pelos movimentos, pelas inclinações e pelos sentimentos da personalidade. Então, se a gente vive em função daquilo que são as impressões dos sentidos e que são os sentimentos e as inclinações da personalidade, se a gente vive em função disto, a gente está servindo ao eu. Então precisaria que a gente reconhecesse o que os sentidos estão mostrando, mas a gente não ir servir logo a isto. Colocar aí um discernimento, porque nem tudo que os sentidos estão mostrando é aquilo que deve ser assumido, que deve ser feito. E observar também quais são as inclinações da personalidade, quais são os sentimentos da personalidade e ver se é o caso de servir a isto ou se é o caso de dar menos importância para isto. Então você está servindo ao eu quando está se deixando influenciar pelas impressões do sentido, pelos movimentos, pelos sentimentos da personalidade, que podem indicar muitas coisas, podem dar muitas indicações, mas nós devemos ver aquilo com uma certa cautela e examinar bem qual é o valor daquilo. E esta mesma pessoa passou por muitas religiões e muitas filosofias, sempre achando que cada uma era a verdadeira naquele momento. Então era uma pessoa honesta, né? Porque estava numa religião, estava numa filosofia, porque para ele naquele momento era verdadeira. Uma pessoa honesta. E aconteceu da última que ele encontrava, para ele era sempre a melhor. Era sempre a que lhe dizia mais. Mas agora ele pergunta, e agora? O que virá? Agora que eu já passei por todas que eu conheço, o que virá? Bem, se você continuar a seguir a ordem,
honestamente como fez até agora, viria agora uma religiosidade mais real do que a gente está entrando em coisas religiosas dos outros e que estão aí fora. Então agora viria a religiosidade mais real, que é você começar a sentir o contato com seu mundo interno e com seu eu interior. Isto é a verdadeira religiosidade, que é você começar a se coligar com os teus planos internos e com seus níveis internos. Agora então viria a sua verdadeira religião, que seria o seu contato, a sua vida com seu eu interno e com o Cristo interno dentro de você. E se agora você deixar de procurar novas religiões e se começar a cuidar desse contato, você vai ver que você vai ser suprido de alguma maneira. Pelo menos não vai ter necessidade de ficar procurando religiões externas. Uma pessoa diz que tem consciência de um fato que aconteceu em sua vida passada e que ela tem consciência de que os ressentimentos que ela guarda hoje são relativos a este fato e que isto foi trazido até esta encarnação. E que nesta encarnação ele tem eczema nas mãos que se manifesta ciclicamente e cada vez mais forte. E ele sabe que este eczema é o resultado desses ressentimentos que ele traz. E como trabalhar para dissolver este sentimento, a fim de que isto possa ser equilibrado karmicamente e assim ser retirada esta pedra do meu caminho. Olhe, se você está percebendo que tem ressentimentos por coisas acontecidas em vidas passadas, por relacionamentos de vidas passadas, nós aqui podemos usar o lado curativo dos nossos livros. Então você pode, por exemplo, se o problema é ressentimento com relacionamentos passados que você nem sabe quais foram, você pega aquela trilogia Portas do Cosmos, Encontro Interno e A Hora do Resgate. E ali, naqueles livros, você se dará conta da possibilidade de você fazer relacionamentos maiores com irmãos do cosmos. E se você se interessar por aqueles relacionamentos com os irmãos do cosmos, então a energia desses teus novos relacionamentos virá dissolver todos os resíduos deixados por esses relacionamentos humanos negativos do passado. Porque isto tem uma energia muito curativa. Então, quando você começa a fazer um relacionamento interno, um relacionamento de coração, um relacionamento com a sua intenção, com os irmãos do cosmos, isto vai curando, isto vai dissolvendo todos os resíduos dos teus relacionamentos passados que são inferiores a esses. Por melhores que tenham sido os nossos relacionamentos aqui neste mundo, por mais positivos que tenham sido os nossos relacionamentos humanos, isto não se compara em qualidade com um relacionamento com um irmão maior. O relacionamento com um irmão ou com uma irmandade que faz parte do nosso reino, mas que estão num outro ponto evolutivo. Então, em vez de você ficar querendo corrigir relacionamentos humanos artificialmente ou com a sua mente, você se propõe a um relacionamento superior com esses irmãos. Então, esses livros foram escritos para isto. Eles foram escritos para nós vermos como é possível nós nos relacionarmos com o cosmos, com aqueles irmãos, internamente. Então ali você vai começar a ver que todos esses resíduos desses relacionamentos humanos vão sendo limpos, ou vão se transformando, ou deixam de ter influência sobre você. Mas a gente só resolve um problema menor
como possa ser relacionamento humano, a gente só resolve isto com um assunto maior. Então não adianta você querer resolver um relacionamento humano em nível humano. Você vai ficar sempre no mesmo plano. Então uma coisa menor, bem insignificante no rol das coisas gerais, como possa ser um relacionamento humano, isto você resolve buscando um relacionamento maior e não ficando se batendo ali. Você vai procurar um relacionamento maior, com os irmãos maiores, com os irmãos do cosmos, e quando você olhar para os seus relacionamentos humanos, você vai ver que estão todos harmonizados naquilo que podem ser, porque perfeição aqui não é muito comum. Essas energias curativas estão presentes e muito disponíveis. E há pessoas que as percebem logo e que estão muito tocadas pela presença delas. Então, este está dizendo que reconhece e agradece as energias curativas presentes aqui. E que desta vez eu as estou sentindo mais forte. Talvez porque eu esteja mais aberto e mais necessitado. Mas, paralelamente, existe uma outra realidade no meu ego que diz coisas opostas, que está me dizendo que eu não vou dar conta de levar isto adiante e que eu não sou merecedor disto que está acontecendo. Vocês veem como é o ego? Ou o ego diz que você é bom demais e que você merece mais e assim te transforma num rebelde, ou se você está bem, ele diz o contrário, ele diz que você não presta, que você não merece, ou ele diz uma coisa ou outra. Ele diz aquilo que vai te tocar. O ego é muito traiçoeiro. Eles põem a culpa no diabo, mas não é. É o próprio ego da pessoa. Aquele é o diabo mais próximo. É esse que ora diz uma coisa, ora diz o contrário para você e você vai na onda. Porque você é inexperiente. Porque veja, se você foi posto aqui, como que você não é merecedor? Porque você foi posto aqui, isto que é a realidade. Não é se você merece nem se você não merece. É o ego que não deve estar satisfeito com alguma coisa aqui. Então começa a dizer que você não merece. Porque você é humilde. Agora, se você fosse orgulhoso, ele ia dizer que não é por outras coisas. Enfim, o ego nunca está satisfeito com aquilo que deve ser. Nunca. Nunca se viu um ego que estivesse satisfeito com aquilo que é, que deve ser. Ele se faz de satisfeito. Ele finge que está satisfeito. Que é para ele poder entrar nas coisas e dar um golpe no momento mais adequado. Olha, no ego não se acredita. O que vem do ego é para deixar lá, é para procurar ouvir outra coisa de um outro nível. O ego foi mais adiante lhe dizendo coisas, isto é, na minha mente veio ainda ideias de desencarnar para resolver tudo isto. Me ajude a lidar com estas energias. Isto não são energias, isto são forças do ego, são forças comuns do ego. E se o ego está insistindo tanto, a ponto de começar a colocar a ideia de que você deve desencarnar para resolver isso, então ele está mesmo muito incomodado com a sua transformação. Aí você pede para ele esperar um pouco, pede para ele ficar calmo, para deixar você em paz um pouco, e você vai fazendo as coisas que tem que fazer. Que às vezes eles recuam, eles ficam bons de repente, ou às vezes eles se enganam, acham que a gente vai voltar atrás e deixam a gente em paz um pouco. E quando eles voltam, aí a gente já está num outro ponto e não volta mais atrás. Aí a gente lida com ele rapidamente. Mas você vai ficando aqui, que isto tudo vai passando.
O pensamento do dia diz: quem tiver feito o melhor até o limite das suas possibilidades, pode pacientemente esperar o momento em que elas se ampliarão por si mesmas. Nós temos limites, todos nós temos limites. E quando nós fazemos o melhor dentro dos nossos limites, nós vamos ver que as nossas possibilidades vão se ampliar. As nossas possibilidades se ampliam quando nós as treinamos. Se nós nos sentimos limitados, nós ficamos assim. Claro que todos nós somos limitados. Somos limitados pelos corpos. Somos limitados por tantos motivos reais. Mas dentro dessas limitações, nós fazemos o melhor. E o resultado é que essas limitações vão diminuindo, que as nossas possibilidades vão aumentando. Isto é o que o pensamento diz. Se nós fazemos o melhor além dos limites das nossas possibilidades, aí a coisa é mais rápida. Então você sabe, o meu limite é este. Então vou fazer mais. Isso também é possível. Aliás, hoje a necessidade planetária pede que se faça não mais, muito mais. Se a gente for ver a necessidade, tem que fazer muito mais do que nós podemos, mas muito mais, em todos os sentidos. A humildade sempre é, porque o orgulho acompanha a gente até o fim. Ele vai diminuindo, vai se mascarando, vai mudando, mas vai até o fim. Então a humildade... Ah, sim, as coisas, as forças da personalidade mascaram estas coisas. A personalidade pode estar fingindo que é humilde, mas chega ali uma certa hora, uma prova, que ela se desmascara. Aí a gente vê que não é muito humilde, não. Fica claro, fica evidente, e aí você vê e se trabalha. Não tem perigo da gente se iludir até o fim, não. A gente quer se iludir e tem esse direito, até um certo ponto. Mas a partir do momento em que começa a prejudicar a vida do espírito, aí a gente é desiludido. Aí nos mostram a coisa como é, nos mostram a nossa farsa, nos mostram a nossa ilusão. E é bom quando o espírito mostra, porque vem logo a transformação. E esse campo da humildade é assim mesmo. Parece que você é humilde, parece que você é obediente, parece que você é cordato, parece que você é cooperador, parece que você é compreensível, superior. Um dia o Espírito diz, agora eu vou te mostrar o que você verdadeiramente é. Ele te espeta com alfinete e você vê que você não era tão humilde como pensava. E a gente precisa saber isto, porque aí vai compreender melhor o outro, vai ajudar mais o outro. E aí quando o outro é orgulhoso, quando o outro passa assim, sabe, te olha como quem diz, coitado. Você olha aqui e ora. No fim, se chega lá, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa pergunta se enquanto ela está lendo um livro ou escutando uma fita, se ela está servindo. Quando nós estamos fazendo este trabalho com sinceridade, nós estamos nos conectando de alguma maneira com os nossos núcleos internos. E sempre que nós estamos melhorando, sempre que nós estamos progredindo, nós estamos servindo a humanidade, porque a humanidade é una e cada um que melhora, cada um que evolui, está servindo a humanidade em si mesmo. Então nós procuramos progredir, não é por ambição pessoal, nós procuramos progredir porque somos membros da humanidade e cada um que evolui
a humanidade evolui um pouco. Então nós não podemos nos dar ao luxo de ficar parados. Porque ficar parado quer dizer ser um peso para a humanidade. Compreendem isto? Então quem não evolui é um peso para a humanidade toda. Então é um serviço para a humanidade você evoluir, você progredir. Não por ambição, mas por uma questão de amor pelo todo. E esta mesma pessoa diz que ela, a primeira vez que dormiu aqui em Figueira, sonhou que caminhava ao lado de um riacho e que ela havia perdido o seu documento de identidade. O que isto pode significar? Caminhar ao lado de um riacho pode simbolizar que nós estamos fazendo a vida pessoal, à nossa maneira. Isto que se chama de rio da vida é um rio grande, caudaloso, é um rio importante. Quando a gente está caminhando ao lado de um riacho no sonho, quer dizer que nós estamos vivendo a nossa maneira. Não estamos realmente no rio da vida. Não estamos realmente naquele rio que é o rio de todos, a evolução de todos. Mas se ela estava caminhando ao lado do riacho e perde a identidade, quer dizer que está próximo dela caminhar ao longo de um rio daqui a pouco. E quais seriam, pergunta uma pessoa, as hierarquias solares que atuam na figueira interna? Nós contatamos as hierarquias solares por intermédio do nosso corpo de luz e por intermédio da nossa mônada. E como isto é um trabalho muito interno, nós dizemos que essas hierarquias solares atuam na figueira interna, porque é inútil elas estarem encarnadas, porque aqui não poderiam fazer nada. Uma hierarquia solar trabalha com o corpo de luz e com a mônada. Então, não precisa que uma hierarquia solar esteja encarnada, porque não tem o que trabalhar aqui no plano físico diretamente. Na figueira interna, isto é um trabalho em função do indivíduo se desvincular do karma com o planeta. Então, se nós estamos trabalhando com uma hierarquia planetária, nós estamos trabalhando também a nossa vida no planeta, o nosso destino no planeta, o nosso serviço ao planeta junto com essa hierarquia. A hierarquia solar não é para isto. A hierarquia solar não é para o nosso serviço ao planeta. A hierarquia solar é para nos trabalhar a ponto de nós ficarmos libertos do vínculo com o planeta e podermos depois fazer um caminho extraplanetário para toda e qualquer área do sistema solar. E a hierarquia solar trabalha no nosso nível de corpo de luz, no nosso nível de mônada, com certos fogos, com certas energias que dissolvem os nossos vínculos com o planeta. Então, uma hierarquia solar só começa a trabalhar em nós quando nós estamos já com certo karma resolvido com o planeta, senão ela não poderia nos liberar e nos conduzir para fora do planeta, porque seria contra a lei. Então, por isso que essas hierarquias solares trabalham na figueira interna, porque é do ponto de vista interno que isto se consuma. Então, esta é a finalidade do trabalho da hierarquia solar. Porém, as hierarquias solares que trabalham na figueira interna fazem também alguns trabalhos preparatórios para isto, internamente. Como, por exemplo, pode nos auxiliar no trabalho do contato da personalidade com a alma, quando isso está sendo formado, da alma com a mônada. Indiretamente, uma hierarquia solar pode estar nos ajudando neste ponto. Como a hierarquia solar pode estar ajudando
na fusão da nossa mônada com o regente, se é que isto já está despertado em nós. Depois, a hierarquia solar também pode fortalecer em nós a pulsação de várias energias que transcendem o planeta e que transcendem o nosso ser atual. E uma hierarquia solar também pode estar nos trabalhando, nos conduzindo a uma esfera de ação superior. Então, se nós vamos um dia ser liberados de estarmos karmicamente no planeta, a hierarquia solar já está cuidando de iluminar o nosso caminho, de nos mostrar aquilo que será a nossa ação numa esfera superior, além deste planeta. E conduz também a nossa consciência para níveis extraplanetários. A hierarquia solar também, que trabalha na figueira interna, conduz as mônadas, as nossas mônadas, quando chega o momento delas se aproximarem das escolas internas. Então as mônadas são levadas para as escolas internas que existem em outros planetas, que existem em outras regiões do sistema solar, pelas hierarquias solares. São elas que conduzem as mônadas para lá. E as hierarquias solares também ativam os espelhos no planeta e começam a ativar aqueles seres que são da linhagem dos espelhos, especificamente. Isto no nível de mônada e no nível de corpo de luz são ativados pela hierarquia solar. Isso são trabalhos da figueira interna, atividades da figueira interna, a figueira que não se vê, que não está aqui no plano físico. O que mais nós temos? Então, o que nós chamamos de grupos internos são grupos de almas. São grupos que se formam no nosso nível intuitivo, que é o nível das almas. Então, as almas se agrupam, ou por afinidade, ou por raios, pela energia, ou por tarefas, por serviço, e é toda uma vida grupal em nível intuitivo, ou em nível espiritual. São as almas agrupadas. E essas almas que funcionam em grupo nem sempre estão todas encarnadas. Então, um grupo interno não quer dizer que haja um grupo aqui correspondente. Mas se não há o grupo aqui que corresponda, o indivíduo que participa de um grupo interno tem muito mais força e possibilidades de agir, porque ele representa um grupo aqui. Então, o que flui por ele não é só a alma dele. O que flui por ele é a energia do grupo de almas. Então, é importante que a alma esteja lúcida em um grupo interno, porque o trabalho dela aqui, o serviço dela aqui, utiliza e usufrui a energia deste grupo. Agora, as escolas internas são estados de consciência que representam consciências muito avançadas. E nós entramos numa escola interna quando a nossa consciência pode resistir à vibração deste estado mais avançado. Então, nossa consciência passa a fazer parte deste estado de consciência maior, desta escola. Os grupos de almas são neste planeta, na órbita deste planeta. Mas as escolas internas, isto é consciência mais avançada e que vai além da consciência terrestre. Então as escolas internas são em outros planetas mais avançados do que esse, na consciência de outros planetas, ou na consciência de outras áreas do universo. Então nós teremos que ter uma certa liberação kármica com respeito a este planeta, para a mônada participar de uma escola interna. Porque uma escola interna pode estar em Vênus, em Mercúrio, em Júpiter, nesses planetas mais avançados. Então é preciso uma certa liberação do karma planetário terrestre para a mônada poder entrar nesta escola de consciência maior.
Eu acho que é Novos Oráculos, um livrinho que fala dessas escolas internas. Novos Oráculos, né? Que fala dessas escolas internas. E Novos Oráculos dá até algumas frases mântricas para que a gente fique mais sintonizado com o assunto.